Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo dessa madrugada do BBB 25. Vem chegando, colaborando com seu like, nossa meta continua em 7.000 porque a gente não alcançou essa meta ainda, então clica no gostei que tá aqui embaixo do vídeo para ajudar nosso engajamento e o crescimento do meu conteúdo, beleza? Além disso, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos do Facebook, do Instagram, do Twitter, de todas as redes sociais para saber tudo sobre o BBB 25, sobre essa festa da madrugada que fez todo mundo beber bastante e algumas pessoas, falaram até demais. Mas antes eu preciso mostrar um resultado do paredão que tá dando o que falar na internet. Por quê? Parece que vai dar uma reviravolta nesse paredão, gente. Antes, a Eva estava saindo com uma larga vantagem. Só que às 23 horas o Reality VIP soltou essa informação aqui, tá? Olha só o que mudou no voto da torcida. Prestem atenção no voto da torcida. Eva tem no voto único 51% para sair, Vinícius 28% e Delma 21%. No da torcida, o Vinícius agora tem 51%. Já aumentou bastante. A Eva 36% e a Delma 13%. Na média, olha o que aconteceu na média geral dos votos. Aqui, ó. A Eva está saindo com 43% e o Vinícius 39%. A diferença é de 4% entre Eva e Vinícius. A chance da torcida, das bailarinas, da Renata e da Eva eliminarem o Vinícius está aumentando muito. E ainda temos muitas horas de votação, umas 18 horas de votação pela frente. Então, se eu fosse vocês, focava no G-Show, seja para eliminar a Eva, seja para eliminar o Vinícius. A Dona Demo acho que agora é carta fora do baralho. Mas eu acho que pode ser que o Vinícius seja eliminado. A minha análise, tá? Então, fique atento e vote muito no G-Show, porque se você não votar, você vai acabar o quê? Deixando o seu favorito sair. Então, toma cuidado aí na votação. Bom, gente, a festa foi do Mercado Livre. E assim que começou a festa, teve show do João Gomes e da Manu Batidão. Eles desceram a tirolesa, mas eles ficaram até presos na tirolesa. Isso rendeu muitos assuntos nas redes sociais. E até eles mesmos falaram que estavam cagando de medo na hora de descer aí na tirolesa, tá bom? O show seguiu, eles cantaram bastante, mas vamos agora às coisas que importam, que são as fofoquinhas. Bom, Delma então conversou com o Vinícius e disse que ela prefere sair no lugar do Vinícius, que ela acha que o Vinícius tem a cara do programa e que o Vinícius merece ficar no programa no lugar dela, que se ela sair ela vai ficar feliz, mas que se o Vinícius sair ela não vai gostar, porque ela prefere sair no lugar do Vinícius. O Vinícius dá um beijo na cabeça dela e tudo mais, e vocês sabem que o desejo da Dona Delma é de ir embora já tem, muito tempo, tá? Quem se divertiu na tirolesa também foi o Diego Hipólito, tá? Que saiu sorridente pulando pela tirolesa. Várias outras pessoas também foram pela tirolesa, inclusive o Guilherme, Foi uma tirolesa bem alta, viu, gente? Eu não achei que fosse tão alta assim, não, mas foi uma tirolesa altíssima, tá? O pessoal também se divertiu com selfies e fotos. O Guilherme gravou uns stories no feed do BBB e pediu para que o público ajude ao Vinícius e a Dona Delma a permanecerem no jogo, ou seja, querendo que a Dona Eva é ótimo, que a Eva seja eliminada da vez. Será que a Eva vai sair mesmo? Ou será que vai ser o Vinícius? Tudo pode acontecer, tá? O pessoal do Quarto Fantástico começou a criticar o Vinícius. Por quê? Porque o Vinícius, durante o ao vivo desse sábado, falou os argumentos dele para tentar eliminar a Eva, tá? E aí, gente, o pessoal achou que foi muito errado o Vinícius falar que a Eva não tá fazendo nada no começo do jogo, que a Eva tá se esquivando do jogo. E aí o pessoal falou o seguinte, mas o que o Vinícius fez o jogo todo também? Ele não fez nada o jogo todo. E a Renata falou o seguinte, e outras, se você se esquivou, Eva, o jogo inteiro, tá com o seu coração tranquilo também, né? E o Mike respondeu, esse vai ser o argumento de todo mundo. Acordou agora, graças a Deus. E eles que não acordaram até agora, disse o Mike. Sim, o Mike disse isso, que ninguém acordou até agora. E a Vilma então disse também. E ele fez o jogo, o que ele fez, o que o Vinícius fez o jogo inteiro, o tempo todo. Me diz, só ficou com estratégia com a Aline para prejudicar os outros. A Eva então dispara contra o Vinícius, que ele é um grande de um saboneteiro. Bom, teve também show, gente, do Felipe Ret e do Lennon, ou Lennon, ou Lannon. Ele tem um 7 no lugar de uma letra aí, eu não sei como se pronuncia o nome dele, tá? Lennon, Lennon, Lonon, Lunon, diga aí qual que é o nome dele aí, tá? Ok, teve o show de rap aí, mas vamos aos que interessa, que é a fofoca novamente. Bom, a dona Vilma conversou com a Eva e com o Mike, e a Vilma disse o seguinte sobre o Vinícius. Ele nem prova tá ganhando. Nem prova o Vinícius tá ganhando, disse a Vilma sobre o Vinícius, tá?
E o Mike falou o seguinte, que o povo paga pau, tá ligado? Sobre o Vinícius. A Vilma então falou o seguinte, bota uma coisa na tua cabeça, o Vinícius não fez nada, nem em a prova ele ganha, Eva. Não foi nada, não fez nada. Foi a primeira dupla que foi líder e pronto. O que, que ele mais fez no jogo? Não fez nada. Eva então relembra de uma conversa que teve com o Vinícius durante a sua liderança. O que, que aconteceu, gente? Quando a Eva foi líder, a Eva e o Vinícius dormiram na mesma cama, aquela cama de casal do quarto do líder lá. E aí, gente, a Eva acabou contando pro pessoal que naquele momento do jogo, o Vinícius disse que estava um pouco indeciso sobre algumas atitudes do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. E aí, gente, a Eva explanou toda essa conversa do Vinícius pra ele. E a Eva disse o seguinte, teve um dia que o Vinícius foi dormir comigo. Juro, o Vinícius tá falando assim, eu sinto que ainda não estou no jogo grande. E eu falei, eu acho que você tem muito a crescer aqui. Você ainda pode jogar mais, Vinícius. E ele se queixando pra mim. Ah, não sei, não tô com um jogo muito grande não tô num jogo grande. Eu acho que posso entregar mais do que eu tô entregando. Disse a Eva, o que o Vinícius tinha dito pra Eva, né? Bom, o Mike então disse que o Vinícius correu dos embates com o Diogo, que na verdade que o Vinícius só tinha embate com o Ed e com a Raíssa no começo do jogo, e aí ele só começou a ter embate com o Diogo muito tempo depois, e que o Vinícius foi falar sobre as coisas que não gosta do Diogo um dia antes do Diogo ser eliminado. Eva então pretende manter Vinícius como seu principal embate caso permaneça no jogo depois do paredão desse domingo. Já o Mike disse o seguinte, ó, eu indiquei a Dona Delma, mas o Vinícius é a pessoa que eu mais queria que saísse e não a Dona Delma. E a Vilma então respondeu o seguinte, ah, eu também, eu quero que o Vinícius saia, viu? E a Renata, vamos botar energia pro Vinícius sair então. E o Mike respondeu, até porque, de certa forma, eu indiquei o Vinícius, querendo ou não. Lembrando que o Mike indicou o Vinícius através do desafio, né, daquele desafio que era o Vinícius, João Gabriel, e aí o Vinícius perdeu e ele foi pro paredão. Ok? Vilma então disse que na semana passada apontou o dedo na cara do Vinícius e falou o seguinte, você é ruim. A Vilma falou o seguinte, o Vinícius falou na minha cara que o Diogo saiu porque ele era ruim. Ele falou pra mim na última semana que eu fui atrás dele no banheiro e que o Diogo saiu porque ele era uma pessoa ruim. E eu falei na cara dele, olha aqui, ruim é tu, ele é bom pra cacete. Eu falei assim mesmo com o dedo apontando na cara dele, disse a dona Vilma. Isso aconteceu já faz um bom tempo, tá? Bom, seguindo aqui, gente, a Eva então falou o seguinte, e outra, se eu sair amanhã, eu vivi pra caramba, eu dei o meu melhor aqui em tudo. Se eu sair, eu tô feliz, tô em paz, principalmente porque tudo que eu vivi, por mais que falem, ela tava apática no jogo e tudo mais, foi o meu jeito. Eu cheguei aqui sem saber jogar isso aqui e com uma pressão de escolher o seu grupo. Eu falei, calma, preciso conhecer as pessoas primeiro. E o Mike então disse o seguinte, e a gente se juntou naturalmente, né, Eva? Eu acho que foi naturalmente. E a Eva, talvez isso foi um erro, não de se juntar naturalmente, mas de ter estratégia com o grupo para se defender e jogar, disse a Eva para o Mike. João Pedro então critica a Vitória por supostamente ter debochado das músicas sertanejas. O que aconteceu, gente? Parece que na festa tava tocando muita música sertaneja, e aí a Vitória parece que fez algum sinal, alguma coisa, tipo como se não estivesse gostando das músicas. E o João Pedro falou o seguinte, na hora que tocou sertanejo, ela fez assim, com um deboche. Agora eu tô imitando ela, disse o João Pedro. Aí a Vitória falou o seguinte, para de brigar, João Pedro. João Pedro, ah, me solta. Tava fazendo deboche sim, a Vitória. Dá vontade de falar, ela mal sabe que o dinheiro que ela tem, fazendeiro, o mínimo que nós conhece, compra a vida dela. Olha, presta atenção nessa frase, que eu acho que é uma frase... Sim, que é difícil até de entender, mas tem alguma coisa estranha nessa frase. Prestem atenção na frase do João Pedro. Ah, me solta. Ela estava fazendo um deboche, dá vontade de falar. A Vitória mal sabe que o dinheiro que ela tem, fazendeiro, o mínimo que nós conhece, compra a vida dela. Compra a vida da Vitória. Como se o dinheiro do fazendeiro comprasse a Vitória, assim, tipo, como se comprasse o casamento da Vitória. O que vocês acham sobre... Eu não entendi muito bem, mas é uma frase muito esquisita. Diga aí pra mim o que vocês estão achando dessa frase. Eu tô bem pensativo, viu? Enche os comentários aí, porque é uma frase muito polêmica. Mike então elogiou o discurso de permanência da Eva e falou que ela teve um discurso muito bom e que o discurso do Vinícius é todo planejado antes de acontecer.
O Guilherme então conversa com o Diego sobre o desejo de Delma de sair do programa. Ele disse que quando as outras pessoas de outras edições pediram isso, as pessoas foram sendo eliminadas e que isso preocupa o Guilherme. O Guilherme também diz que sentirá muito caso a dona Delma seja eliminada, mas ficará em paz ao vê-la ela feliz, porque é o desejo dela. Guilherme diz que seria muito egoísmo da sua parte exigir que sua sogra permanecesse no jogo, mas que caso ela fique, será um bom sinal para ela mesma, para ela seguir a vida aqui fora. O Guilherme então diz o seguinte: eu quero muito que a dona Delma, a minha sogra, fique, porque queria muito chegar com ela na final de mãos dadas. Mas não sei o que está passando lá fora, como reverberou o que ela disse lá fora. As situações que aconteceram com ela, eu não sei como reverberou lá fora, Vitória. E a Vitória respondeu: também pela formação do paredão, porque são duas pessoas que têm embate com uma pessoa. E os últimos paredões tinham 2 embates e uma pessoa sobrando. A gente não sabe até que ponto isso pode influenciar o jogo, disse a Vitória para o Guilherme. Bom, o João Pedro bebeu bastante nessa festa. E ele resolveu abraçar o Dami. E aí, quando ele abraça o Dami, ele falou o seguinte: eu tô com saudade do meu pai. Como não pode abraçar o Dami, a produção deu uma atenção no João Pedro aí, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que teve outros momentos do João Pedro que com a bebedeira deu o que falar na internet, tá bom? Aí no quarto, gente, o João Pedro chegou e falou pra dona Vilma: eu abracei o Dami. E a Vilma: não pode. E o João Pedro: ele me abraçou e falou: ei, João Pedro, eu tomei estalecada, mas eu não sabia, é porque eu tô com saudade, eu vejo uma pessoa diferente e me dá vontade de abraçar. É culpa minha mesma, disse o João Pedro. Aí o João Pedro voltou pra festa e ele voltou pra festa usando a sandália da Renata. Realmente ele bebeu bastante, tá? Mike e Renata tranquilizam Eva por ela ter ficado insegura com o discurso que fez sobre Vinícius, no caso, sobre o porquê o Vinícius merece ser eliminado. E o Mike falou o seguinte: vou repetir, isso é mais verdadeiro do que alguém que já veio preparado. No caso, o Mike disse que o Vinícius já veio muito preparado para o jogo e a Eva não. A Renata então disse o seguinte: e ficar fingindo, porque a Eva é apática, preciso ficar diminuindo o outro para se promover. Inclusive, Eva, você pode usar isso no seu raio-x amanhã. Eu não preciso ficar me diminuindo, não preciso ficar diminuindo ninguém para me promover. Eu falo o fato que aconteceu. Não estou diminuindo ninguém e nem adjetivando ninguém. Eva, então, começou a sentir a aproximação do paredão, tá meio tensa com a possível eliminação e disse o seguinte para Renata, abraçando ela e chorando: se não der certo e eu sair, quero que você esteja sempre assim, ó, feliz, disse a Eva para Renata. Renata então respondeu: a gente vai estar até o fim juntos, nosso elo, nosso cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, é você e Deus para sempre, eu te amo, relaxa, quero que você esteja muito feliz hoje, daqui para lá vão ser muitas vezes no paredão, seja forte, corajoso, se for pra gente sair, os planos de Deus são maiores do que os nossos. João Pedro, então, agora, olha só, gente, agora começa o João Pedro beber bastante, começa a vir coisa estranha do João Pedro de novo. João Pedro estava conversando com a Renata, com o Mike, com a dona Vilma. João Pedro disse o seguinte: a Vitória estava rindo do sertanejo e comecei a rir dela e ela viu que eu estava rindo dela. Ela sentiu e eu falei: olha o inglês aí. Falei na cara dela. Quando o João Pedro fala olha o inglês, é que tipo assim, que a Vitória gosta de música em inglês, tá? Renata então disse o seguinte: ela tava rindo do que, João Pedro? O João Pedro: da música sertaneja. E o Mike: mas é porque ela não sabia das letras das músicas, o João Pedro. O João Pedro responde: ô Mike, parar de ser Fabinho de igreja, larga de ser meu pai. Sempre falei pro meu pai é bobo. Foi isso que o João Pedro disse pro Mike. Como se o Mike estava sendo muito ingênuo em relação à Vitória. Bom, aí, gente, quando eles estão começando a conversar, começou a tocar uma música em inglês e o João Pedro já alfinetou a Vitória e o Vinícius na pista de dança dizendo o seguinte: agora só os inglesão agora, deixa só os dois Aurélios cantarem lá, deixa eles lá, disse o João Pedro, apontando para a Vitória e para o Vinícius. Passou-se um tempo e aí, gente, o João Pedro viu o Vinícius sentado, chegou por trás e abraçou o Vinícius e deu um beijo no rosto dele. E olha a declaração do Vinícius, do João Pedro pro Vinícius. É importante porque nessa declaração tem uma frase polêmica demais. João Pedro falou o seguinte: eu amo você, velho. E o Vinícius: eu também te amo, João Pedro. João Pedro então respondeu: de verdade, de coração mesmo, eu te amo. Você é um dos caras que eu mais gosto aqui dentro.
você e o Mike. Eu gosto mais de você do que da Dona Vilma, do que da Renata, do que da Eva. Você sabe disso, Vinícius, eu te falei. E o Vinícius respondeu, eu vou levar você pra minha vida. Você é foda demais, disse o Vinícius pro João Pedro. João Pedro então diz que não vê a hora do Vinícius conhecer o influenciador Jax Weiner. Lembrando que o Jax é aquele influenciador gigantesco lá do Goiás, que os gêmeos aí, eles são meio que agenciados pelo Jax, enfim, é da turma do Jax aí. Então o João Pedro quer realmente apresentar o Jax pro Vinícius. João Pedro falou o seguinte, eu e meu irmão não votamos em você, nós já batemos o pé lá atrás sobre isso, viu? E aí o Vinícius falou o seguinte, eu vou conversar depois com você. Eu fiquei muito chateado com seu irmão depois da discussão depois da prova do anjo. E o João Pedro respondeu, tudo bem, deu pra ver, mesmo depois daquilo a gente não vota em você, tá? A gente falou batido que não vota em você, Vinícius. Pronto e acabou. Aí a dona Delma, a Renata e a Eva ficam falando, ah, uma hora você vai ter que votar no Vinícius. E eu falei, uma hora nós vai ter que votar nele também. Mas ele vai ter que votar na gente também, mas não vai ser agora. Vinícius e João Pedro então repercutem a briga de ontem e tal. O João Pedro então falou, ah, não, meu irmão não xingou, mas aí você falou que meu irmão xingou. O Vinícius disse que não, eu não falei que o seu irmão xingou, eu falei que o seu irmão falou alto demais com a Aline. Vinícius então disse ter ficado decepcionado quando o João Gabriel jogou na cara dele que ele havia chamado a Renata e Eva de pomba suja e isso magoou o Vinícius. Nessa conversa ainda, o João Pedro reforça que não vota em Vinícius, mas pede para ser avisado caso aconteça do Vinícius precisar votar nele. O João Pedro falou o seguinte, de verdade, você eu quero levar pro resto da minha vida. E o Vinícius respondeu, se eu continuar aqui, chega até em mim e me pergunta se vai votar ou não em mim. E o João Pedro, se eu te falei desde a segunda semana que eu não voto em você, nós não votamos em você. E o Vinícius responde, ontem, se tivesse que precisar votar, eu quase votaria no seu irmão, viu? E o João Pedro, então você fala pra mim primeiro, que aí a gente começa a votar em você também. E o Vinícius, eu falaria. Aliás, eu falo. O João Pedro então respondeu, me fala, porque aí nós votamos em você também. Se partir de você, se partir de você, ok. Se partir de nós não vai votar em você, não. João Pedro então disse que entre uma possibilidade entre Vinícius e Eva, o João Pedro prefere votar na Eva do que votar no Vinícius. O João Pedro disse o seguinte, nós não votamos em você. Eu e meu irmão temos consideração demais por você desde que começou o programa. Eu te falei e até hoje te falo que gosto mais de você do que da Eva. Se for para votar em você ou na Eva, eu voto na Eva, disse o João Pedro. Aí o Vinícius, cuidado, hein? Cuidado com o que você tá falando aí, viu? Aí o João Pedro respondeu, não, a Eva sabe, ela sabe, tá? Ela sabe, mas eu voto nela e não voto em você porque você é o nosso amigo. Mas se for para votar em nós, me avisa, seja homem igual eu sou e me avisa, disse o João Pedro. Polêmica, hein, gente? Será que a Eva sabe bem disso? Eu não sei se a Eva sabe muito bem disso aí, não. Bom, gente, vou pedir a sua inscrição no canal. Olha só, o povo tá se inscrevendo e crescendo nossos inscritos. Nossa meta são de 100 mil inscritos até o final do ano. Então eu convido vocês a clicarem em inscrever-se aqui embaixo. E também compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Para que a gente alcance essa meta de 100 mil até o dia 22 de abril. Que é a final do Big Brother Brasil. Beleza? Vamos voltar pro resumo, né? Bora lá então, voltando para o resumo, já falamos aqui dessa conversa do João Pedro com o Vinícius, agora vamos falar aqui de uma conversa do Diego com a Eva. Bom, a Eva e o Diego então estão na sala conversando sobre o paredão, tá? O Diego, gente, ele tá muito apreensivo com relação a esse paredão, por quê? Porque ele disse que gosta da Eva, gosta da Dona Delma e gosta do Vinícius e que não queria nem que nenhum dos três fosse eliminado, tá? E aí a Eva tentou confortar eles, que ali é um jogo tipo uma competição de ginástica, e o Diego fala que na verdade não é tipo uma competição de ginástica, porque uma competição de ginástica é mais fácil do que o jogo do Big Brother. O jogo do Big Brother é muito mais difícil. E ele falou que tá muito sentido com esse paredão. A Eva então falou o seguinte pro Diego: amigo, mas vai acontecer da forma que tiver que acontecer. Imagina que eu tô com duas pessoas que sempre gostei muito aqui dentro e fui pro paredão com eles. Foram duas pessoas que sempre gostei demais e eu decepcionei, porque o jogo decepciona a gente. Lá fora vai estar tudo bem. E o Diego:
Ah, mas a Delma gosta de você, Eva. E a Eva respondeu, eu também gosto dela. Entendo como é difícil para ela julgar isso, mas tá tudo certo. Amanhã vai ser o que tem que ser, o que tem que acontecer. Eva então diz para Diego o que entendeu da estratégia do quarto no 50 sobre votar nela. E o Diego explicou que, na verdade, a Delma, olha só, o Diego acabou passando essa informação, que a Delma e a Dani escolheram enfrentar a Eva no paredão, e por isso que o Diego votou na Eva, porque foi escolhas da dona Delma e a escolha da Dani, tá? O Diego, inclusive, esclareceu para Eva o porquê que a dona Delma votou na Eva. Bom, basicamente o Diego disse que a dona Delma votou na Eva porque antes a dona Delma tinha agido com o coração e ela foi julgada por agir com o coração. E agora ela tentou, e aí o Diego disse que agora a dona Delma tentou agir estrategicamente votando na Eva. A Eva ficou meio surpresa com esse comentário. Do lado de fora, na festa, o Guilherme diz que toda vez que levantarem a voz para a Vitória, seja em qualquer circunstância, o Guilherme falou que vai entrar no meio para defender a Vitória. Depois o pessoal chama o Guilherme de advogado de camarote, né? Bom, o Mike e a Renata então criticam o discurso do Vinícius de novo e chamou ele de hipócrita e incoerente por apontar coisas que ele mesmo faz de errado também. Voltando lá pra dentro da sala, agora o Diego tá conversando com o Guilherme, tá? E o Diego começou a chorar. Ele falou que o seguinte pro Guilherme: ah, eu não quero que saísse nenhum dos três, viu? Eu tô preocupado com o paredão de amanhã, Guilherme. E o Guilherme respondeu: ai, fique em paz, Di. Vai chegar esse momento aqui e a gente tem que estar preparado pra tudo aqui. Tem coisas que podem acontecer lá na frente, de tipo eu, você e a Dani no paredão juntos. Isso pode acontecer. E o Diego respondeu: ah, eu não queria que nenhuma das três pessoas saísse amanhã. E o Guilherme: mas isso aqui é um jogo, Diego, pelo amor de Deus. Eu sinceramente sei que não gostaria que saísse ninguém da gente. Mas mesmo gostando muito, aqui a gente precisa ser bem mais bem posicionado no jogo até nisso. Eu gosto de todo mundo, mas isso é um jogo que vai acontecer esse tipo de coisa. No quarto ano 50, a Vitória também agora está conversando com o Diego. Vitória então diz que sentiu vontade de ir até o João Gabriel para conversar e tentar entender a briga deles, colocar panos quentes, coisas do tipo. Só que aí no meio do momento que ela estava pensando em ir falar com o João Gabriel, a Vitória disse que mudou de ideia. Ela falou o seguinte: ah, eu nem vou, tá? Decidi que eu não vou porque depois é mais uma frustração se eu for me acertar com o João Gabriel. Na primeira oportunidade que tiver de gritar comigo, o João Gabriel vai gritar comigo. Bom, vou pedir o like de vocês, tá? Que eu vejo que tá faltando like nesse vídeo aqui. Eva então foi conversar com o Guilherme sobre o que a dona Delma decidiu no paredão. A Eva falou o seguinte: pra mim é mais difícil porque eram pessoas que eu gostava. E o Guilherme respondeu: mesmo que aconteça várias coisas, a gente não consegue apagar as coisas do passado. E a Eva falou: a dona Delma falou que queria ir comigo pro paredão. E o Guilherme: das pessoas chegaram à conclusão que sim, que a dona Delma queria com você. E a Eva: eu nunca entendi o porquê. E o Guilherme respondeu: a dona Delma disse que as pessoas estavam dizendo que ela foi mais estratégica agora, porque ela não era estratégica antes, que antes ela seguia o coração dela. Já que estão dizendo que eu era com coração, agora eu vou ser estratégica. E aí a Eva falou: porra. Eva então disse que não entendeu porque Delma declarou guerra contra ela. E aí o Guilherme tentou falar que a dona Delma tem dificuldade de se expressar, que ela tenta falar uma coisa e acaba se embananando, e que ela é dessa forma mesmo, que é pra Eva entender o jeito da dona Delma. Bom, voltando lá pro Diego, gente. O Diego ainda está muito incomodado com o paredão e diz que está com muito medo também da sua participação ser vista como errada aqui fora e acabar não rendendo para bons frutos. A Vitória também disse que tem medo de perder a credibilidade que ela já conquistou aqui fora na hora que ela sair do programa. E que aí os dois têm medo, tanto da rejeição quanto a falta de oportunidade aqui fora, dependendo de como for o programa. E que os dois ali estão com medo aí do momento que eles saírem da casa e eles descobrirem como tá a imagem deles aqui fora. Bom, o Vinícius na festa também chorou, tá? Vinícius então chora com a possibilidade de ter sido eliminado e disse que ele tem uma sensação de que bateu na trave, de que ele tentou fazer de tudo pra continuar, que ele jogou, que ele ganhou prova, que ele fez estratégia de jogo, ele fez de tudo pra continuar. E o Vinícius disse o seguinte pro Guilherme: eu digo que chegar até aqui foi difícil demais, Guilherme. É muito ruim se dedicar, eu nunca quis nada mal de ninguém, mas é tão ruim ver como todo mundo vem, como se você não merecesse estar aqui. Isso dói muito, sabe, Guilherme? Parece que todo mundo vinha pra mim
que não tinha nenhum benefício eu ficar aqui. Então chegar até aqui com a sensação de que eu vou sair com muito menos do que eu entrei, dói muito, viu? Dói demais, Guilherme. Tudo que eu fiz para chegar até aqui, todas as provas que eu fiz, é uma sensação muito ruim que fico lutando para que para que não se sobressaia. O que eu busco aqui dentro, tá? É a sensação de bater na trave. É isso que eu tô. Não é só aqui, é a vida inteira. É algo que nunca vai, que nunca anda. É essa sensação da minha vida de bater na trave. O Guilherme então respondeu o seguinte: você sabe no fundo, Guilherme. Aliás, o Guilherme disse pro Vinícius, né? Você sabe no fundo, Vinícius, que aqui não é bater na trave. Isso aqui foi o seu grande acerto já, o seu grande gol. Não sei quem vai ganhar isso aqui, mas só da gente estar aqui dentro, a gente já é vitorioso de estarmos juntos, tá? Bom, aí agora foi a vez da gente do Mike e do João Pedro descer na tirolesa. Olha só o que o João Pedro disse na hora de sair da tirolesa. Mais uma pérola do João Pedro. O João Pedro falou o seguinte: Mike, você não vai pegar a Renata não? E o Mike: não vou não. E o João Pedro falou o seguinte: ah, então é melhor você ir dormir então. Em seguida o João Pedro conversa com o Dami e disse o seguinte pro Dami: o Mike tá querendo pegar uma amiga nossa. Dá conta não, tá? Acredita? Disse o João Pedro pro Dami. O João Pedro tá todo bêbado, gente. Tá completamente... Não, tá bêbado, 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 bêbado. Bom, fim da festa. Isso aí, finalizou a festa. E aí, gente, a Eva e a Renata estavam conversando na cozinha. Renata então disse o seguinte pra Eva sobre o paredão: é por isso que eu tô com meu coração tranquilo nesse paredão. Não é possível que o Brasil não tá vendo o que tá acontecendo. Não é possível. Eva então fala sobre o seu discurso para dizer que o Vinícius deveria ser eliminado. E diz o seguinte: não adianta eu tentar florear e criar um discurso, falar com toda oratória que o Vinícius tem que sair ou que o Vinícius tem que ficar. Eu prefiro falar da forma que eu me sinto mesmo. Renata então respondeu: a dona Delma falou que dá com cré e o Vinícius fica, colocando ela para baixo. Ah, porque ele é assim, assim, assim e assado. E eu vou ser perfeito. É tipo isso que o que o Vinícius quis dizer. A Eva então respondeu: tipo, eu não fugi do jogo. Ah tá, um jogo de morde e assopra foi o jogo do Vinícius. Um jogo de dou um tapa e dou um beijo. Muito bom, pelo menos eu não fiz esse tipo de jogo. Renata então diz que percebeu o Vinícius chorando durante a festa e concluiu que o Vinícius também está se sentindo inseguro com relação a esse paredão, que não é só a Eva, que também o Vinícius está se sentindo mal e sentindo que vai sair. Bom, esse foi o resumo da madrugada, gente. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se você curtiu, vou pedir o like, né? Deixa o likezão para me ajudar, vai se inscrevendo aí, compartilha esse vídeo para todas as pessoas, seus colegas e seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Hoje tem eliminação, tem nova prova do líder e tem nova formação de paredão. Então o dia é cheio de coisas, então fica comigo e deixa aquele likezão e até a próxima. Fui!